Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Elas Podem Cast. E hoje, como sempre, compondo o nosso time de mulheres empreendedoras, fortes, guerreiras, determinadas, eu trago uma profissional que eu tenho uma admiração e é um prazer enorme ter ela aqui hoje para a gente conversar um pouco, entender um pouco do contexto dessa profissão, entender um pouco das dificuldades, desafios. Hoje eu vou conversar com a Quelícia Diógenes. Seja bem-vinda, Quelícia. Obrigada. Quelícia, entendendo um pouquinho mais, qual que é a sua formação, o que que você faz? Então, eu sou design de interiores, né? Me formei em design de interiores e paisagismo, e eu fui para o lado de paisagismo. Na Uhum, verdade, eu entrei no paisagismo para fazer um estágio para começar, para integrar ele no interior, uhum. e acabou que eu me apaixonei pelo paisagismo e fiquei como O paisagista paisagismo mesmo. ele é como se fosse para a gente entender um pouco melhor do contexto. A pessoa ela faz o curso de design de interiores e o paisagismo é uma especialização disso Não, ele é dentro do curso, é dentro do arquitetura e curso, urbanismo. Aí certo? os arquitetos também pode ir para o lado de paisagismo, agrônomo também Uhum, pode, é um nicho, você pode, o agrônomo pode escolher irrigação, pode escolher paisagismo, né? E o design de interiores também, tanto o interior como o paisagismo. Então, é a uhum, profissão, é integração, na uhum. verdade, não é uma especialização. Certo. Mas assim, você sempre se imaginou como design de interiores e paisagista? Como que surgiu isso? Como que você pensou, falou, quando você falou assim, não, agora eu tive um estalo, eu quero ser design de interiores e vou trabalhar com paisagismo. Não, eu sempre gostei. Na verdade, eu comecei a sentir um. É, eu comecei. Normal, pode falar que é um bate-papo, a gente vai fluindo. Como se diz, não é Meu povo programa vai de TV, cortando, né? ninguém é profissional, a ideia é a gente trazer esse contexto mesmo natural, que é vida real, mulheres da vida real. Então é normal que a gente, como se diz, às vezes fica um pouquinho nervosa, mas tá tudo certo. Bora Então, lá. entrei numa empresa e eu entrei Uhum. como orçamentista e fui apaixonando por. Orçamentista? Aham. E orçamentista Tipo, é tipo. fui fazer orçamento de drywall, Ah, construção a obra. seco, de Obra. obras. E Uhum. eu fui apaixonando por obras e por projeto. E eu queria fazer engenharia, só que na época, é, por onde eu trabalhava, onde eu morava, a logística era muito difícil e eu optei por uma faculdade lá perto do Uhum. serviço e fui para o lado de design de interiores, fui para fazer design de interiores e acabei que, quando no curso, não me apaixonei muito pelo paisagismo, que é 6 meses de paisagismo, somente paisagismo, projetos, plantas, Então, do tudo, curso, todos 6 meses é dedicado. só para o paisagismo. Uhum. E quando finalizei o curso, comecei a pegar alguns projetos de interiores, mas eu queria algo a mais. Não queria ficar como, né, queria sempre fazer algo diferente, algo a mais para acrescentar. Foi onde eu procurei a área do paisagismo. Na verdade, comecei a procurar estágio não remunerado, só para aprender. Falei, vou ficar lá três Certo. meses, eu aprendo e tá bom. E saio e vou continuar fazendo meus projetos. Só que eu já entrei na empresa como paisagista. E isso eu já tive o Uau! contato, eu já tive o contato já com clientes, com tudo, já entrava mesmo em obra e tudo, e acabei ficando. Quanto mais eu ficava, menos eu sabia. Falei, não, tinha necessidade de ficar mais, são variedades de plantas muito grandes, e eu tinha necessidade de conhecer mais ainda, e como eu sabia que eu queria ficar num paisagismo, eu precisava ficar mais ainda naquela empresa. Então, não era o meu foco ficar de carteira assinada numa empresa, porque Certo. formei para trabalhar autônomo, vou trabalhar autônomo, mas aí eu Sim. fiquei um ano. A partir de um ano, a gente fez um acordo para que eu não fosse mais funcionário da empresa, mas paisagista, trabalhava na empresa, atendia os clientes da empresa, e depois eu vi que eu tinha que sair, né? Tanto para crescer um pouco mais, eu não podia E também isso ficar que você limitada falou é ali. muito interessante, porque as pessoas, igual a faculdade, ela ensina teoria, né? E você foi viver a prática, que é aquilo que Uhum, você falou, assim, quanto mais eu ficava, eu via que menos eu sabia. Não que a gente está colocando defeito no curso, não é isso. Mas a teoria é diferente uhum. dessa vivência da prática. E você acha que isso foi fundamental para o seu crescimento profissional? Você buscar e já ir aprender, mesmo que não fosse ali o seu objetivo, mas como se diz, você falou, não, eu preciso
pegar isso como se fosse, entre aspas, um estágio, para que eu aprenda e me transforme numa profissional completa? Sim, eu vi essa necessidade muito grande. Eu precisava aprender mais. Eu não queria ser uma meia boca. Eu precisava conhecer mais. Quanto mais você conhece, de plantas principalmente, a gente aprende um pouco né, de cada coisa, de adubação, um pouco de cultivo, um pouco de espécies, mas não aprende tudo. Então eu tive um gerente muito bom também. Todas as vezes que a gente saía, fazia orçamento, atender cliente, ele já me mostrava, ó, essa planta na rua, essa planta aqui é tal, essa árvore É chama importante isso. a gente dar esse reconhecimento, né? Para quem Aham, tem essa paciência de passar, de transmitir, porque a gente percebe que às vezes, assim, existe até mesmo é uma concorrência, claro, o mercado, mas às vezes existe essa coisa de não querer transmitir o conhecimento, né? E uhum, você teve uma pessoa que transmitiu esse conhecimento prático para você e que tive. possibilitou você aprender isso de uma Aham. forma mais completa. E ele já, tipo, ele era bem pirracento, na verdade. E ele falava assim, eu falava, eu preciso, faz esse aqui para mim, me dá o nome dessas plantas, me ajuda a montar esse orçamento. Ele falava, se vira, liga nos fornecedores, pede, faz o quantitativo você. Então, assim, a gente, na Vida verdade, real, vida né? real. Bem-vinda à A gente vida real. brigava, eu ia pro banheiro, chorava, Mas é faltava se importante matar. você trazer isso, porque imagina a profissional que hoje se formou, saiu e às vezes está justamente nessa fase em que você estava, porque realmente é assim, eu também tive essa mesma situação que aconteceu comigo, de que quando eu fui realmente para a prática para advogar, eu me tornei advogada de uma organização grande, e chegando lá, inclusive, tinham advogadas muito mais experientes. E quantas vezes eu fui para o banheiro chorar, porque as pessoas viravam e falavam assim: se vira, olha, como que faz isso aqui? Não sei. Pesquisa, aprende. Mas eu falo que foi a melhor coisa que fizeram por mim. Uhum, porque te impulsiona Impulsiona. a aprender, a correr atrás. A buscar o conhecimento, a realmente. É um desafio. Claro que a gente se sente desconfortável demais. Uhum, Então, muitas vezes a mulher que está nesse contexto, ela não pode desistir, porque ela pensa que realmente, nossa, mas só tá acontecendo comigo. Não, todo mundo é assim. isso. Porque é bem isso mesmo. Ali a faculdade a gente tem uma teoria, a gente idealiza também as coisas, né? A gente Uhum, coloca um ideal para a gente de mercado, daquilo que você vai fazer. E quando você vai para o mercado de trabalho, você vê que as coisas não são bem assim. Não é mundo de Alice. uhum, É vida real, a gente tem que buscar, aprender. E o que aconteceu na sua profissão, eu creio que acontece em todas, né? praticamente em todas, né? Uhum. E às vezes a gente vem com esse descontrole emocional, pensando em desistir. Mas nessa época, você chegou a pensar em desistir? Não, não pensei, porque era uma relação assim mesmo. A gente acabava que. Aí depois ele. Vem cá, vamos ali, faz um orçamento para mim, que ele sabia que eu que tinha que fazer os projetos. Então ele já faz um orçamento para mim. Tá bom, vou te ajudar aqui. Era tipo assim, não era aquela coisa assim que bem formal, era uma coisa assim mais aberta. Inclusive o paisagismo é isso. Eu me apaixonei por causa disso, por causa que interiores é tudo medida, muito certinho, é tudo. E o paisagismo você pode ser bem mais informal. Inclusive, assim, na empresa que eu trabalhava era tudo muito informal também. Eu cheguei lá e Certo. estranhei. Só que isso foi bom porque é bem natural. Acho que o trabalhar com as plantas deixou a gente assim, bem natural. E ele, no mesmo momento que ele falava, te vira, faz isso aqui, pelo outro lado ele me ajudava muito. Mandava clientes para mim e falava, não, vamos ali, vou te mostrar que planta é essa, vou te ajudar Na isso verdade, ele aqui. estava Ele ajudando, né, na selecionava sua clientes formação. para mim, porque Que tinha, bacana. aham, então falava assim, ó, é você que vai atender aquela cliente. Aí, então ele selecionava cliente para mim e falava, não, esse aqui o poste é você que tem que atender. Então isso era bacana e deu certo e acabou que eu não tive essa vontade de desistir, eu sempre tive vontade de crescer mais ainda. É importante isso, né? Mas saber que você passou por essa situação e que isso é, como se diz, é comum, né? A vários profissionais. Mas isso passa. Como Uhum, hoje você é uma profissional renomada, gente, a gente vai conversando aqui, tá? Essa pessoa, assim, que, como se diz, meio tímida, é uma baita profissional, inclusive já cuidou de grandes projetos. Nós vamos mostrar aqui depois, vamos comentar um pouquinho sobre os projetos. Mas eu quero entender um pouco mais do que
é trabalhar com planta, porque aí você estava falando para mim que parece que você tem que entender sobre cada espécie de planta. Sim, tem que entender. Por causa, até, tipo, o porte, você tem que entender para você não colocar um porte de uma planta. Tá pequena, vou colocar aqui na sua fachada. Depois você tem que retirar aquela planta porque não suporta na sua fachada. Você tem que entender se ela é de sol, se ela é de sombra. Se a gente olha muito, veio uma referência aqui de um Jardim do Sul, eu quero que você faça na minha casa. Não, E nosso hoje com o clima é Instagram, né, diferente. todo mundo quer um print, aí gostou, vou fazer um print, aí Aham. vou mandar. Eu vou fazer assim igual, mas não tá vendo que Não lá tá é vendo. outro clima, não tem nada a ver. Inclusive, nós temos aqui muitos prédios esses prédios de grandes construtoras, os paisagistas maioria são de São Paulo, e eles fazem o projeto conforme eles fazem lá em São Paulo. E quando vem em 6 meses, a maioria tem que mudar as plantas por causa do desenvolvimento, por causa que o clima é totalmente diferente do de lá. Isso é importante. E hoje você, até mesmo para a gente entender, porque as pessoas têm uma ideia hoje muito errada e equivocada, e antes eu tinha essa ideia, confesso para você, que antes de eu viver, né, na prática esse processo com você, porque inclusive você fez o nosso paisagismo, e eu pensava que era simples, tipo, eu ia lá na floricultura, no viveiro, né, escolhia a planta e vamos embora plantar. Mas justamente, aleatoriamente, mas sem saber se aquela planta, igual você falou, se é de sol, se é de sombra, se, tipo, como que tem que cuidar daquela planta, porque eu acho que isso também vai do perfil dos proprietários, né? Eu acho que quando o proprietário quer uma coisa mais prática, você tem que ir para esse lado, tem como direcionar isso? Tem sim, inclusive, igual você, é uma profissional, é uma moradora que não fica em casa, né? Tem sua profissão e fica muito fora. Então, assim, tem funcionários que dá total atendimento ali para o jardim, mas tem uns que não. Então, assim, tem uma cliente que ela gosta só que é a mãe dela que cuida ali do ambiente dela. Ela gosta de flores, ela gosta de coisa, de detalhes, bem bonitinhos, aquele parecendo um jardinzinho de boneca, e ele fica o tempo todo perfeito. Mas a manutenção é 2 vezes no mês. Então, para ela, eu sei o que eu posso indicar. Eu sei que eu posso indicar uma planta que não é perene, que daqui 3 meses ela vai ter que repor essa planta. Mas agora, para uma residência que a maioria, né, essa correria de nós mulheres não ficar em casa, eu já sei qual que é o seu perfil. Não vou te indicar uma planta que daqui 3 meses ela vai morrer, você vai ter que repor, não vai ter um cuidado devido, então tem todo esse cuidado. Tem que olhar o perfil, se tem criança, se não tem, se tem cachorro, então tudo isso Nossa, inclui... é todo um estudo, né? E às vezes, por exemplo, quando você me fez algumas perguntas, a gente acha que são perguntas aleatórias, né? Você pensa assim, mas por que ela tá me perguntando isso? O que isso tem a ver com Nada a ver, só planta os trem aí, pronto. Agora faz todo sentido, porque a gente tem todo um estudo, é um atendimento personalizado, né? Sim. Voltado, tipo, individualizado mesmo, não é aquela coisa tipo paisagismo, e hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas pegam os profissionais, alguns profissionais, né, poucos, mas ainda existe isso, que pega o cliente, por exemplo, aí faz o paisagismo de um jeito para um perfil, aí ele acha, tipo, não tem esse cuidado de olhar isso, aí coloca para o outro a mesma coisa, mas não sabe a rotina, Não como sabe. você falou, se a pessoa fica em casa, se não fica. Então, tudo isso, e aí o que acontece? Às vezes é ruim para ele mesmo, para aquele profissional, porque depois o que vai acontecer? Quando as plantas começarem a morrer, vão culpar quem? O profissional. Que, inclusive, no início, eu colocava muita florzinha, achava linda a cliente, chegava lá, aquele tanto de florzinha, queria e eu colocava. Ixi, o jardim era super florzinha, gente, é muito lindo, né? Hoje, quando eu passo na porta da cliente, a maioria, a gente ainda mantém um relacionamento, a maioria dos clientes, a gente acaba vendo que, tipo assim, nossa, eu pequei aqui na época, inclusive estava conversando isso com o seu Ademaldo, né? Vou fazer o paisagismo da casa dele, a gente vai iniciar, e ele fala, não, mas por que você não coloca isso aqui, isso aqui? Eu falei, seu Ademaldo, lá no início eu ia colocar, mas agora eu não posso colocar mais. Agora não faz sentido. No início eu colocava tudo que o cliente queria, agora eu bato o pé com o cliente, falo, não pode. Porque você vem com o conhecimento, e aí tem um lado interessante, que existe entre aquilo que é ideal, porém também você precisa convencer o cliente, né, de que aquilo ali não é o ideal. Por exemplo, eu me lembro do paisagismo, algumas coisas que a gente acha lindo, igual você falou. E aí você pensa assim, nossa, não vai ficar lindo lá. E aí você vê, não, mas espera aí, isso não é adequado, a manutenção
não vai dar certo, tipo, o espaço que você tem não comporta. E aí você tem que entrar convencendo o cliente, mas sem perder a identidade, né? Inclusive no seu a gente fez uma mudança. Você lembra que tinha no projeto arquitetônico tinha uma piramidalis, né? Com aquele pinheiro e tudo. Sim. E ele realmente ele é muito bonito, só que ele fica bonito na composição de casas clássicas e não contemporâneas. E foi isso que eu estava discutindo com o Zé Demaldo. Ele, coloca os pinheiros aqui. Eu falei, não posso, sua casa é totalmente contemporânea e não entra mais nisso. E olha o cuidado, né? Olha o que você trouxe, assim, tá aí o olhar e a importância, né, de você contratar um profissional especializado. Porque as pessoas, é igual eu disse, eu acho lindo o pinheiro, eu acho lindíssimo, mas você não olha se realmente vai contextualizar, se vai Com a sua valorizar com a arquitetura. casa, com toda a arquitetura. Gente, é realmente bem complexo, né? Então, e as pessoas acham que é, igual eu falei, é simples. Só Não, escolhe umas plantinhas, não, eu vou chamar aqui o rapaz que dá manutenção, ele fura o buraco e eu compro as plantas e tá tudo certo. Inclusive, Natália, tem muita casa que o investimento foi muito alto e os jardins, a gente chega lá e realmente foi isso. O jardineiro ele é muito importante para a gente, sim, né? Para a execução. Para a execução muito importante. Porém, ele não tem essa visão, não tem todo, né, esse cuidado de olhar para você. Falar, eu quero um buchinho aqui. Ele vai colocar um buchinho, que você pediu um buchinho é bonitinho, vai colocar. Mas a maioria das casas, assim, as pessoas agora tá tendo mais, né? Busca pelo profissional para dar essa valorizada. Mas a maioria que você passa, a casa, o investimento foi muito alto, porém não foi investido no paisagismo. Inclusive, dá vontade de falar, nossa, vamos arrumar esse paisagismo aqui, porque vai dar uma melhorada na sua casa. Porque... E é isso que nós estamos falando, que às vezes as pessoas elas não pensam que isso faz parte da valorização do imóvel. Faz. Né? Então, você tem que ter essa preocupação, porque é todo um contexto, então isso contribui depois para uma possível venda, contribui depois para a valorização do imóvel, faz parte da fachada, né, se vai ficar uma fachada imponente, se vai, mas também traz, eu falo que traz o paisagismo, é o que transforma uma construção em uma casa em um lar. Que eu para mim, ele traz esse aconchego. Parece que quebra aquela coisa do concreto, né? De tudo ali, por exemplo, uma coisa mais urbana, e aí ele traz o verde para dentro da casa. Eu acho que isso traz uma aconchego e uma paz muito grande. Sim, traz e ele abraça, né? É o complemento, na verdade, da arquitetura, o paisagismo. E você busca isso quando você faz os projetos, assim, o que você tem como principal para você, assim, no sentido, a gente passou por várias coisas aqui que você falou, da questão da construção, né, da própria especificação em relação aos moradores, se fica em casa, se não fica, mas o que seria uma essência sua, assim, uma coisa sua que você realmente gosta, que você poderia até dizer que é comum a todos os projetos? Como uma pessoa identificaria um projeto seu? Que é seu, tipo, esse aqui foi aquele, esse que fez. Eu até coloquei nessa casa. Eu gosto muito de florestinha e de matinho. O povo fala assim, capins. Eu gosto muito de capim e de florestinha, de trazer mais, assim, a planta mesmo. Abraçar bastante planta, envolver a casa ali com bastante planta. Então... Isso é uma característica, uma marca sua. E você tem, assim, mas quando você faz, é tudo pensado, voltado para esse aconchego? Sim. Para que realmente o cliente, quando ele entra ali na casa, no lar, ele se sinta abraçado? Isso, ele se sinta abraçado e ele vê que a planta ali vai fazer uma diferença para ele. Todo cantinho é bem pensado. Não é aquele copia e cola, né? Todo cantinho é pensado, todo cliente toda casa. Então, você chega... aqui vai ser uma varanda gourmet. O que eu faço aqui para a varanda gourmet? Vai ver que já é diferente para uma casa que não tem uma varanda gourmet. Posso colocar uma outra coisa. Então, cada projeto ele é bem pensado mesmo. Esse aqui vai atrapalhar a passagem, o que eu posso colocar aqui então? O que eu posso trazer essa mudança? De dentro da casa, como que vai ser essa visualização? Quem estiver lá dentro, como que vai visualizar o paisagismo? Tem isso também, por causa que às vezes a gente pensa só no... tá ali, passar pelo paisagismo fora, mas quem tá dentro tem uma sala e tem um corredor lá na sala. Não, mas aqui é só o corredor de passagem, tá? Mas tem uma janela aqui. E quem tiver dentro, quando ela tiver com as cortinas abertas, o que vai trazer para ela esse paisagismo aqui, que é só no corredor? Então a gente pensa tudo isso. Bacana.
E pra gente entender até mesmo assim um pouco desse contexto de projeto, eu vou pedir à produção coloca os projetos a gente vai passar por alguns, não são todos, porque são muitos, mas alguns até para a gente entender na prática isso que você está falando. A gente pegou aqui uma imagem, essa imagem é uma imagem muito 3D. Recente esse projeto, inclusive foi... Fala um pouquinho desse projeto. Esse projeto, inclusive, a gente... Nossa, ele é muito recente, da Ali Camargo, né? Ela é influencer muito bem renomada aqui em Goiânia também. Está sendo um prazer desenvolver esse projeto, com a parceria aí também do Breno, né? Breno Cabral, que fez essas imagens, ficou maravilhosa. Aqui, a gente está vendo que é uma casa com uma fachada extensa, né? Uma casa muito bonita. E de uma valorização muito grande essa fachada dela, tem as pedras, tem tudo. Então, a gente precisava, pelo porte da casa, precisava que fosse também plantas que trouxessem essa valorização. Então, a gente usou essa canariense, né? Que é essa palmeira aí, que é uma palmeira, né, bem vistosa. E a gente usou também a oliveira. A oliveira, inclusive, eu queria colocar nessa casa, lembra? Ofereço para todo mundo a oliveira. A gente usou uma oliveira aí. Mas eu tinha que declarar ela no imposto de renda. E eu falei, não vai dar certo. Alto, tem um valor bem alto dela mesmo. Mas é por causa da idade, né? Inclusive, essa... de 70 anos, a oliveira cara. É importante você falar isso, porque até para as pessoas entenderem essa questão do valor, né, de cada... Porque a diferença, né, igual você está falando, que a oliveira, ela tem 70 anos. Aí você paga... Uma oliveira desse tamanho é uma oliveira de 70 anos. Isso, você vai pagar aí uns 38 a 45 mil nessa oliveira. Mas ele fala assim, nossa, que planta caro, tá? Mas ela demorou muito tempo para chegar nesse porte. Muito tempo cuidando ali para chegar nesse porte. Então, a Fênix canariense, essa daí seria tipo uns 32 mil reais, por causa que ela cresce 20 a 30, no máximo 40 centímetros anual. Uau! É muita coisa. Então, é fala muito assim, espera. Vou pagar um valor desse numa palmeira, mas quantos anos tem uma palmeira dessa, né? Inclusive, ela é uma das palmeiras mais caras. Existe um porquê, né, desse valor, existe um porquê disso. Isso, então são plantas aqui, nobríssimas, diz, né? Os matinhos ali, né? Tô vendo ali a característica, a identidade. Isso, então tá aqui o matinho, esse que tá na frente. Aí a gente fez uma forração verde ali, né? Para ficar esse clima mais aconchegante, que são uns quartos ali também, naquelas entradas lá são quartos. Então, quando ele abre ali, os quartos são portas nos quartos, né? Para a fachada da casa. Então, vai ter esse aconchego e quem está olhando da fachada para lá vai ver os meus matinhos, que são agapantes, que eu acho que eu uso ele em quase todos os paisagismos, que ele dá uma cor, quebra o verde, né? Então, ele vem com uma cor... Mas vamos imaginar essa casa, por exemplo, sem nada. Né? Só que a parte lindíssima a arquitetura, né? Lindíssimo o projeto, mas vamos imaginar seu paisagismo. Só com a grama. Vamos pôr a grama, né? E realmente é onde a gente vê a questão que faz diferença, que realmente a pessoa tem que pensar nisso e pensando nisso, né? Quem tem aí um orçamento para isso, já está pensando numa construção, alguma coisa assim. Existe algum percentual, por exemplo, da construção? Por exemplo, quando a pessoa faz ali, você que trabalhou com orçamento, orçamentista, quando a pessoa faz um orçamento prévio ali, nossa, eu vou gastar X valor com essa construção. Existe uma preocupação, por exemplo, ela tem que destinar um percentual que seja aí mínimo para um paisagismo que seja compatível com aquilo que ela está querendo gastar? No mínimo, do mínimo, 5%. 5%. Isso é o mínimo, né? Isso seria, como se diz, um mínimo, que seria um paisagismo básico dentro de uma construção. Então, se a pessoa for construir dentro de uma expectativa ali, de um valor, ela ter noção de que pelo menos 5% daquele valor terá que ser investido com paisagismo. E é onde que uma casa de 1 milhão seria 50 mil, né? Entendi. Então, vai da casa, deu 1 milhão, mas a pessoa não quer investir 50 mil no paisagismo. Mas tem clientes também que investem também. Eu acho que essa visão, na verdade, é trazer essa visão mesmo para as pessoas do paisagismo, da valorização do imóvel também no paisagismo, para que haja uma reserva já para o paisagismo, deixar uma reserva para o paisagismo. E trazer uma consciência. E no finalzinho também, a gente também vai dar dicas para quem não tem esse orçamento hoje, mas quer ter alguma coisa, quer começar, porque
A gente sabe disso, existem pessoas que têm essa preparação e esse orçamento para isso, existem pessoas que realmente constroem ali já no limite, né, uma casa mais simples e quer ter esse aconchego. E aí a gente vai deixar isso pro finalzinho, algumas dicas que você pode dar de algumas plantinhas que são preço acessível e fácil de cuidar. Bom, vamos falar um pouco desse projeto, que lindo, aqui né? Esse aqui é lindíssimo esse projeto aqui. É o todo daquele, né? Aquela é a fachada. E esse aqui é a casa toda. É uma outra visão ali, trazendo... Uma visão aérea, né? De aqui uma parte mais completa. Então, aquela era a frente do projeto. Esse aqui seria um todo que já... Inclusive, toda essa parte é pensada dentro do projeto do paisagismo. Sim, é um condomínio de chácaras, em Senador Canedo. E tem um pomar lá atrás. Tem um pomar lá atrás. A gente fez, lá naquele cantinho onde tem aquelas palmeiras lá, nós fizemos um redário envolvido com as palmeiras. Isso aqui é IP? Esse aqui é IP. O cliente apaixonado por IP não abria mão. Então, a gente fez um banco orgânico aí, tem uma florestinha atrás desses IPs aí, e a gente fez, né, colocou 3 IPs aí para ele envolver no banco. Um projeto desse é quanto tempo para executar? Vai aí umas 4 semanas. Com a equipe boa. Isso a execução. E para fazer o projeto, o desenvolvimento do projeto? O desenvolvimento dele, até que a gente, uns 45 dias o desenvolvimento dele. E com as imagens também, entre 45 a 60 dias com as imagens. Por causa que a gente faz... execução seria 4 semanas? Umas 4 semanas de mês, mais ou menos, né? Bom, produção, pode passar para o próximo projeto. Vamos falar um pouco. Esse aqui já é um outro estilo, né? Esse aqui... Me parece que é um rancho, uma casa esse aqui é o rancho, o Rancho Cabral, né? Fala um pouquinho, me parece... Você trabalhou, inclusive, com a Demaldo, né? Eu coloquei esse projeto para a gente apresentar aqui justamente por causa disso, que é um cliente que eu trabalho com ele há muito tempo. E a gente fez aqui, inclusive, tem alguns canteiros que, né, de lá para... Foi em 2016 que a gente fez esse projeto. Ele deixou a área mais limpa, por causa que seria para locação de casamento, tem heliponto, tem um quarto. O foco seria isso. Seria isso. Então, para não prejudicar na decoração, né, dos eventos, foi um projeto mais limpo. Tem umas outras áreas que a gente investiu mais, mas aqui ao redor da casa seria algo mais limpo. Todo esse paisagismo foi desenvolvido por você? Foi. Criado e desenvolvido por você. Assim, tem essa palmeira, inclusive, foi bem no início, assim, quando ele... Não foi por mim, já estava plantado quando eu cheguei lá. Então, a gente fez fez um novo paisagismo, tinha algumas plantas lá que já estavam, a gente manteve, né? E a gente colocou mais, assim, atrás da casa, ao redor. Tem alguns lugares que tem algumas bicas, tem uns bancos, tem algumas mais não tem aqui, aqui tem. Então, assim, a gente trabalhou assim uma coisa bem mais clean para não prejudicar na decoração. Agora ele não vai mais locar, não vai ser mais de locação, inclusive a gente vai fazer Aí muda, então. Vai fazer uma nova mudança no paisagismo, trazer ele mais para... Ele vai ser locação para evento corporativo, não mais para casamento. Certo. Então, evento corporativo pode fazer um paisagismo normal. Tem mais projetos aí, produção? E ele esse aqui é famoso. Eu acho que quase ninguém conhece, né? Não. Acho que quase ninguém conhece essa casa, essa arquitetura. Inclusive, fala um pouquinho do que é, por exemplo, começar como você começou, né? Igual você falou, né? CLT e tudo mais, numa empresa que não era aquilo que você estava visando no momento. E ir, posteriormente, para um projeto desse porte. Tanto desse quanto os demais, claro, são todos projetos, né, de grandes portes, mas esse projeto, acredito, foi o maior que você já executou até hoje? Em termos de residência? Foi, em termos de residência, foi. Igual você perguntando como que é, né, sair do CLT e imaginar, assim. Na verdade, esse projeto foi, assim, com um ano, fiquei sabendo, né? Inclusive, assim, a Demaldo que fez... Deu uma surtada quando você soube o tamanho do projeto? Tipo, você sentiu medo? Falando, eu senti medo. E agora? No dia que a arquiteta me ligou para a gente fazer o orçamento, eu senti medo.
Por causa assim, que eu tenho uma parceria muito boa com a Demaldo, só que ele me indica para os clientes, mas isso não quer dizer que os clientes vão fechar comigo. E eu Certo. pensava assim, gente, ele tem dinheiro para pagar o melhor paisagista do Brasil, se ele quiser. A gente tem. Olha, de novo, a nossa mente, né, sabotando. Eu Aham, falo que o nosso cérebro, ele sabota o dia todo. o dia todo. É, o dia todo. Então, assim, para você ver, as coisas, você teve toda uma trajetória profissional, e aí você chega ao ponto, né, de cair um projeto desse tamanho, desse porte para você, e a gente se pergunta se a gente é capaz de Uhum, fazer aquilo. E a gente muitas vezes não pensa que se veio para você é porque você tem capacidade. Porque se você não tivesse capacidade, não teria nem não teria chegado, chegado. né? E muitas vezes o nosso cérebro tenta nos sabotar em relação a Isso, isso eu acho que o tempo todo. o tempo Por todo. mais que a gente tenha uma experiência, não, agora tem uma experiência a mais do que lá atrás, mas mesmo assim a gente ainda tem É esse todos os medo. dias. E isso não acaba. Que eu falo Não. que à medida em que você vai crescendo profissionalmente, à medida em que, como se diz, as coisas vão acontecendo, esse é um pensamento que ele é comum a todas as pessoas. Agora, a gente não pode deixar que isso te retire as Uhum, oportunidades. Né? isso. Porque vai acontecer, saiba que você vai ter essa dúvida, você vai pensar se realmente você tem aquela capacidade, mas aí você tem que ter a resposta pronta. E é bom também a gente ter esse medo que a gente não se acha autossuficiente o tempo todo. Não vai para o lado da arrogância, eu sou muito bom, tenho certeza que eu não vou perder. Então, isso é bom que segura Exatamente. um pouco a gente, freia um Inclusive, o que pouco. você está falando num contexto, até tem uma atriz muito famosa, consagrada, já de muitos anos que ela faz novela, cinema, enfim, e ela falou isso. Que o dia que ela, como se diz, perdesse o medo de entrar ou seja, no palco, né, seja no teatro, ou seja novela, enfim, que ela perdesse esse medo é porque ela perdeu o respeito pelo que ela faz. Uhum, E é bem isso mesmo que você falou. Quando a gente, ele é simplesmente é interessante por esse lado. Porque traz essa consciência de responsabilidade. Porque se você está com medo é porque você tem noção da isso. responsabilidade, né? Aham, O medo, eu falo que ele tem esse papel de não nos tornar inconsequentes. uhum, mas é Porque mesmo. quando você não tem medo, você se torna inconsequente, né? Você, como se diz, você pula de um lugar muito alto, mas sem pensar que aquilo pode tirar sua vida, ou que às vezes pode te machucar. Uhum, Enfim, você se torna uma pessoa inconsequente. Mas quando o medo, por exemplo, ele traz isso, o respeito, mas ele não pode te travar. aham. Eu acho que é Inclusive, isso. também a questão de, agora eu já tenho um nome, eu não vou mais atender clientes, não vou atender clientes Nossa, pequenos. podemos falar aqui? Pode. Atendi o Gustavo Lima, agora eu não vou atender mais. Agora não vou atender cliente pequeno. Quando eu comecei a atender a Demaldo, eu queria muito, inclusive na outra empresa, que não tinha nada a ver com a profissão e tudo, eu sempre quis atender ele, via placa de Demaldo para tudo quanto era lado. Eu sempre quis atender, mas eu nunca consegui vender para ele. Quando eu atendi ele a primeira vez, eu troquei uma planta no vaso da empresa dele. Inclusive, eu estava nessa empresa que Pera eu aí, um trabalhava. pouquinho. Você começou, tipo, o primeiro contato que você teve no sentido, então, quer dizer, a oportunidade foi você ir lá trocar uma planta? Foi. E Tipo, não pagava o custo de ir lá, que eu trabalhava ainda na mas empresa, você viu a vi a oportunidade. oportunidade. Eu não perco a oportunidade. Nossa, e isso é muito legal que você está colocando, porque às vezes a pessoa menospreza, né? Essa questão mesmo, ela despreza ali Aham, o só isso pequeno aqui. projeto, Inclusive, a empresa que exatamente. eu trabalhava não queria E trocar essa olha, planta, porque o custo não compensava ir lá trocar a planta. Mas eu sabia que era uma oportunidade. Então, eu fui lá, troquei a planta do vaso, uma planta realmente, e isso abriu portas para eu reformar o jardim da não, empresa. vamos dizer que uma planta, né, que você Uhum, trocou, fez com que você tivesse a oportunidade de chegar e fazer sim, o paisagismo da casa do Gustavo Lima. foi. E olha isso a longo prazo. Então, o que que é você entender que não é tipo você pegar grandes projetos, você tem que ter capricho, Em dedicação todos em que você tudo, pegar. Uhum, mesmo que seja uma planta. sim. Porque às vezes a pessoa ela vai começar e quem olha para você pensa assim: ah, mas ela sempre fez projetos grandes. Hum, Então ela pegou a casa do Gustavo Lima porque ela fez sempre projeto desse porte. E não é assim. Não é assim. Todo mundo tem um começo, Uhum, todo mundo tem ali o seu início, mas a gente precisa ter o mesmo zelo, a mesma dedicação, a gente precisa dar o nosso melhor. Eu acredito que mesmo quando você trocou aquela planta, você deu o seu aham, melhor. E isso te possibilitou e te abriu portas muito maiores sim, depois. muito maiores. Tem
além da casa dele, tem outras obras que abriram, inclusive a gente vai fazer a casa novamente, uma outra casa do Ceademaldo, e acho que são 6 projetos já que eu executo para ele, fora a indicação, como ele tem nome e tudo, a indicação dele é muito boa para mim, volto e venho nele, né? Porque a indicação ele dele no é momento muito em que você trocou aquela planta ali foi na construtora, enfim, no escritório. E como que foi isso, por exemplo, que ele visualizou isso e que veio a primeira oportunidade, tipo, o primeiro projeto? Quando eu troquei essa planta, ele estava finalizando o Onyx Bueno. Ah, sei. Né? Que a Thaís tem o co-work lá. Então, eu já fiz o orçamento já de lá. Mas como a gente já tinha uma ligação, né? Eu já sabia que ia acabar fechando lá. E eu fiz também lá no Onyx Bueno, depois acabei fazendo na residência dele, fiz na empresa, fiz uma outra residência, e isso foi... Talvez se você tivesse pensado, por exemplo, porque você sempre quis uma oportunidade, Sim, né, de ter um contato com ele, fazer alguma coisa. Talvez, assim, se você tivesse pensado quando te ligou, então, a gente precisa de você para fazer um serviço, um trabalho. E aí você pensar, a pessoa virar e falar assim, não, mas é só uma planta. Se fosse pelo ganho, naquele momento... Você olhasse assim e falasse, não, gente, mas não é isso que eu esperei. Não foi isso que eu idealizei. Eu poderia falar, não, só uma planta, a gente não vai poder te atender. Poderia falar. Poderia. E isso é o erro, né? Eu acredito que é o erro, né, Kelícia? Principalmente quem está começando, quem está ali iniciando um nome, que está querendo realmente mostrar o seu trabalho, uma oportunidade, a pessoa realmente não tem que escolher, né? Eu acho que é bem isso, até, né? Natália, depois que o nome está já estabilizado, hoje eu vou no viveiro escolher todas as plantas de todos os projetos meus. O pessoal fala que só você faz isso. Eu sei que tem outros que fazem, mas com esse apreço de falar, não compensa você vir aqui, eu escolho para você. Fala, não, pode deixar que eu vou. Porque às vezes é uma coisa tão pequena que eu vou lá, tenho todo um trabalho, o dia, gasto o meu dia inteiro escolhendo, mas eu tenho essa preocupação, por causa que eu te conheci através de fazendo paisagem na sua casa. E hoje eu estou aqui, a gente está aqui nesse... E se eu tivesse prestado um mau serviço para você, a gente não teria continuado o relacionamento. Então, tem essa questão de acessível. Eu costumo falar para as pessoas que eu sou muito acessível. Eu almoço, na maioria dos clientes que eu vou fazer, eu fico morrendo de vergonha, as clientes vêm almoçar comigo, que eles... Acaba se tornando, como se diz, é igual você falou, o nosso caso, se torna amizade, é um relacionamento. Né? Então, e eu acredito que esse é o seu diferencial, porque inclusive você acompanha os plantios, né? Acompanho. Então, assim, não é uma coisa tipo, fiz o projeto bonitinho, tamo aqui o papel, agora você vai lá e executa. Você tem ideia, acompanho manutenção, tem manutenção que eu vou lá acompanhar, ver se foi feita direitinho, e não é de jardim grande, não, é de jardim pequeno. Então, eu tenho um cuidado, porque eu sei que todo cliente, na verdade... Pequeno ou grande... é importante. É importante. O dinheiro o mesmo dinheiro que eu ganhar com mesmo R$100, vamos dizer assim, fechar na nota dos 100, que eu ganhar com um cliente grande, é o mesmo valor que os R$100 tem se eu ganhar com um cliente pequeno. E a maioria dos clientes pequenos, né, são os que abrem mais portas para a gente também. Tem indicação, tem tudo, né? Então, isso... minha preocupação, né, perpetuar meu nome. Não adianta eu te atender e falar, não, fui lá, ganhei o dinheiro da Natália e pronto. O pós, né? Eu acho que, como se diz, o pós-venda, vamos dizer assim, né? É uma venda. O pós-venda, eu creio que é até mais importante, muitas vezes, do que ali a execução, né? Então, quantas vezes, por exemplo, você mesma me ligava, Natália, eu observei que a planta tal, assim... Não tá molhando aqui, não. A gente tem que fazer isso e isso, viu? Fala com o moço da irrigação, não sei o quê. Então, assim, essa atenção... E a gente não fechou isso, não é uma coisa que você me cobrou e falou assim, eu vou cobrar de você isso, a execução, e a gente vai ter X valor, porque eu vou lá na sua casa de vez em quando ver como que tá seu paisagismo. Isso é espontâneo seu, né? Então, assim, é esse cuidado, essa preocupação, inclusive eu acredito que esse seja o seu diferencial. E a gente tem que buscar isso, sempre ter um diferencial. Qual é o seu diferencial? Se você presta um serviço, procure prestar da melhor forma possível, né? Faça do melhor jeito, dê o seu melhor e procure sempre ter
um diferencial. Porque se for para ser igual aos outros, não nem adianta. Por exemplo, se for para você entrar no mercado e ser igual a todo mundo, então tenha, que é o que eu falo, a sua essência, aquilo que você acredita, e você leva isso para sua trajetória, sem abrir mão, independente se você está pequeno ou se é grande, é igual você falou, porque muitas vezes quando você está grande, e aí que é o risco, como se diz assim, porque é aí que você tem que ter um zelo ainda maior. Isso. Que é aquele ditado, né, que os antigos dizem, né, como diz nossos pais, avós, ó, quanto mais alto, maior a queda. A queda da planta alta é maior do que da planta baixa, né? Exatamente. E realmente isso, Então, uma árvore faz faz um sentido, porque à medida Faz. em que você vai crescendo profissionalmente, você não pode abrir mão dos mesmos princípios, daquilo que você acredita, do diferencial que você tinha lá no começo. Não é porque você, por exemplo, pega um projeto grande que você vai virar e falar assim, não, agora eu não vou mais acompanhar a execução. Não, eu vou lá agora, não vou mais ter esse cuidado de ir no viveiro escolher as plantas. Ah, eles ligam lá, eles mandam entregar. Exatamente. E aí pode ser um risco, porque toda uma construção que você fez de anos, né? Pode vir, exatamente, pode vir se desfazendo, que é aquela história. Um cliente satisfeito, ele vai falar para 5 pessoas, por exemplo, vai te indicar 5, né? Muito bom, ele vai te indicar para 10, quando ele é muito, como se diz, muito acessível e quer compartilhar, vamos pôr no máximo. Agora, o cliente insatisfeito, eu acho que num curto espaço de tempo ele fala de você para 100 pessoas. Fala. A proporção é desleal. E aí que vem, então, que a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, né, com o que faz. Inclusive, um dia desses, eu tenho um cliente que ele viaja muito. E ele não mora na casa ainda e já fez o jardim. Daí, lá no seu condomínio, inclusive. Daí o rapaz da irrigação ia olhar um outro cliente. Eu falei, dá uma passadinha lá na casa de fulano. Aí eu liguei para ele, posso pedir pro rapaz só para dar uma olhadinha lá na sua irrigação, ver como é que tá, porque eu sei que o cliente não tá lá, não mora lá, eu preciso saber como é que tá o jardim. Até que eu falo, eu preciso tirar foto, pelo amor de Deus, cuida desse jardim. Olha, é meu nome que tá é aqui. Meu nome. Bom, agora... Falando em portas, né? Isso daí... Exatamente. Isso aqui já é um porte maior. Nós passamos, então, por projetos menores, né? Igual começamos com uma planta. Foi. O plantio de uma planta num vaso. E aí, até a gente chegar aqui, então, num projeto que esse já é um projeto, já, digamos, como se diz, de um porte um macro paisagismo, isso. É diferente, né? Assim, é um público. Agora você tem que pensar de uma forma mais geral e não mais tão individualizada. Me fala um pouco do que é um projeto de um condomínio. Isso, é um projeto de um condomínio, só que eu não fiz o projeto dele, eu fiz na execução. Então, o projeto já estava pronto. E falando em portas, essa foi uma das portas que a Demalto Construções abriu para mim. Da plantinha veio para cá. E uma vez. E a gente está em execução, né? E é um desafio muito grande, porém é uma honra muito grande também. E a gente está tentando dar o melhor. E você acha que, por exemplo, quando a gente falou do desafio ali do paisagismo da casa do Gustavo Lima, igual você falou, o medo e tudo, e você teve que superar isso, né? Muitas vezes até, como se diz, pensou talvez se eu devo ou não aceitar, e você acha que isso te preparou para esse projeto? Com certeza. Te deu segurança para executar esse projeto? Com certeza. Esse aqui é um novo desafio, parece que você começa do zero também, porque é o primeiro condomínio que eu estou executando e perdi 3 quilos já na execução de 5 meses. Tá vendo? Como que diz, né? A gente fica preocupando. Nem tudo é flores. Não. O dia que eu posto aí, eu falo, gente, será que o pessoal tá achando que tá muito fácil? Eu fico até com medo dessas postagens, né? Mas é um desafio muito grande, a gente tem que prestar um bom serviço, né? E também uma responsabilidade, funcionários também, com tudo. E executar um projeto desse tamanho, assim, e até mesmo essa coisa, por exemplo, que você lida diariamente com vários prestadores de serviço, né? E um público masculino. Somente, né? Acho que somente, né? Assim. Então, e como que é isso para você como mulher ter que, porque a sua vivência é canteiro de obra, realmente ali, né? Lidar com pessoas da construção civil e, como você falou, tanto os que executam o paisagismo são homens, como também os que já estão na obra são homens. E como que você lida com isso? É ter um posicionamento firme, né?
eu sou muito, eu costumo falar que sou muito educada com todo mundo, inclusive com os prestadores de serviço, com os funcionários, porém firme. Tem pessoas, né, alguns, inclusive, a gente acaba dispensando, se confundir as coisas, se não souber falar... Já aconteceu alguma situação assim com você de preconceito ou de desrespeito? Sim, essa semana. Essa semana. Essa semana tá bem quentinho. Bem quentinho. Então, Inclusive, conta pra gente, compartilha. A rescisão dele ainda tá... Porque até o nosso foco enquanto... o nosso podcast ele é voltado para o público feminino e trazer isso, essa superação diária, trazer o profissional da mulher ali em relação ao empreendedorismo, né? E profissionais autônomos, porque você é uma empreendedora, né? E não existe outro nome para isso. E você trazer esse desafio, essa realidade, como você lida com isso, serve de experiência para outra mulher que está passando por isso, que às vezes até se deixa abalar por aquela situação. Então, compartilha com a gente. Então, eu cheguei lá no serviço, a gente foi fazer reunião, eu foquei nos pontos que tinha que melhorar, né? E o funcionário falou, não, você só quer as coisas do seu jeito. Eu falei, não é do meu jeito, é da forma certa. Aí ele começou a falar, alterou a voz, e eu só pedi para ele, não precisava mais falar, que a gente ia continuar a reunião, mas eu não queria que ele falasse. Aí eu fui mostrar os pontos na obra para os outros funcionários, pedi para ele não ir, porque ele estava bem alterado. Quando eu virei as costas, essa mulher é muito ignorante, e gritando, só quer fazer do jeito dela. Aí ele, é uma burra. Meu Deus. Só que eu não revidei nem nada, né? E eu continuei mostrando o pessoal e deixei ele falando. Depois só pedi para ele não retornar mais. Eu falei, você já pode ir embora, tá dispensado. E depois vou ligar em contato com você pra gente você só assinar a rescisão e pronto. Então, assim, era um bom funcionário. Esse serviço braçal, né? Então, assim, nossa, ele vai fazer falta, sim, o serviço dele, porém, se eu não cortasse agora, estava dando liberdade para ele e autonomia para ele tratar, acabou o respeito, não né? Não só ele, mas os outros. Os outros, e foi muito importante os outros estar junto. Exato. Foi muito importante. Exato. Então, assim, na hora que eu falei isso e que aconteceu isso, todo mundo... E eu falei, você está entendendo o que é? Então, quando eu falar para vocês, só estou falando para vocês. Aí começou a falar, você está falando igual o funcionário? Você quer também que aconteça igual ele? Todo mundo calou então, assim, se eu tivesse deixado, acabou. E você foi firme ali, porque Sim. Muitas vezes a nossa reação, às vezes, é desabar, né? Às vezes até mesmo a gente se cala com medo de uma discussão. E até mesmo ali se sente intimidada pela própria situação. Isso, na verdade, ele queria intimidar. A maioria das pessoas que eu trabalho, eles já têm esse respeito por mim, e é um funcionário novo, tem 2 meses e meio que estava com a gente, porém, eu acho que ele sempre queria, uma hora ou outra, que fosse do jeito dele, né? E acho que não sei se ele já tinha esse contato com mulheres, receber comando de mulheres, talvez isso fez com que ele agisse dessa forma. Exatamente. E o que a gente percebe é que tudo que geralmente quando acontece esse tipo de situação, confunde-se, por exemplo, o que você está dizendo, um comando com ignorância. Será que, aí vamos fazer a pergunta, será que se fosse um homem, né, se fosse que estivesse no seu lugar, ele teria tido a mesma coragem de virar e afrontar e se recusar a cumprir uma Não teria. Inclusive a Mayara falou isso, né? Ela falou, se fosse um homem, ele não teria feito o que ele fez. Eu falei, será se não, por ser o jeito dele, mas eu acho que não teria. Tem muito homem que confunde, funcionários que chega, né, que não me conhece e às vezes quer confundir. Só que eu tenho um posicionamento muito firme com eles, e por causa desse posicionamento, eles realmente têm que aprender a lidar com isso. E isso tem que ser normalizado, né? Tem que ser normalizado. Dentro da obra, mulher ali, mesmo que seja um ambiente, né, que hoje é predominantemente masculino, mas isso tem que ser normal. Nós somos profissionais como qualquer outra, então, não é porque está vindo de uma mulher o comando, né? Não, está vindo de uma profissional. Então, independente, né, do sexo, se é homem ou se é mulher, tem que ser respeitado o profissionalismo.
E muitas vezes, muitas mulheres se sentem intimidadas e até desistem. Até desistem. Sabia? Desistem até ali do que estava fazendo, porque não consegue lidar e não consegue ser firme como você foi. E quero até te parabenizar por isso, porque realmente não é fácil. Eu acredito que você, até ali, depois que passa aquele momento, a gente se sente um pouco, né, mal com a situação, porque é desnecessário. Né? Não precisava ter chegado àquele ponto. Mas é aquilo, você tem uma meta, você sabe onde você quer chegar e você não vai parar por nada. Né? É o que eu falo, nós temos que ser imparáveis. Mulheres imparáveis. Então, se nós temos que passar por cima do preconceito, se nós temos que passar por cima da discriminação, se o ambiente é masculino, vamos normalizar mulheres nesse ambiente. Que como aqui mesmo falo, o podcast, nós podemos qualquer coisa. Podemos, sim. Podemos ser o que a gente quiser, né? E isso dá uma quebrada, porque tem muitos homens que ele que dá o comando, principalmente em casa. Isso é cultura, na verdade, né? E aí ele se depara com uma mulher. Depara com uma mulher que dá o comando. E já dá uma barrada ali. E principalmente em obras, assim, principalmente em obras, né? É difícil lidar com obras, é difícil lidar, igual hoje a gente estava conversando com o jardineiro, que eu já tenho uns 9 anos que ele trabalha comigo. E ele falando, não, esse é o tipo de, comentando a respeito do funcionário, falei, esse tipo de gente que não entende que na nossa profissão a gente tem que aguentar o que vier, porque lá eu tenho que prestar um bom serviço, eu sou fiscalizada, eu sou funcionária fiscalizada, em qualquer lugar, né? Não porque lá tem um fiscal de obra, mas qualquer lugar, qualquer serviço que a gente for fazer, a gente é fiscalizado por nós mesmos, pela nossa... A gente tem que ter, como que fala... Para dar um bom serviço, né? Sim. Nós mesmos, não tem nenhum fiscal me olhando, mas eu preciso prestar um bom serviço. Eu sou o fiscal meu mesmo, né? Na verdade, Sim. É isso, para eu entregar um bom serviço. Então, tem muita gente que não entende. Hoje eu liguei para um funcionário para ele trocar de obra, aí ele, por que você não me deixa aqui? Porque é longe onde eu vou. Eu falo, eu rodo Goiânia inteira, eu atravessei Goiânia para estar aqui na obra, o outro está vindo de... Aparecida, você vem falar para mim, você está tão perto, você vem falar para mim que você quer continuar no comodismo, tem muito homem ainda no comodismo, na verdade. E é um confronto eu não sou assim, a mulher, a boa mulher, também, cada mulher escolhe a profissão que quer ter, tem mulheres que escolhem ser mãe, escolhem ser dona de casas, isso também é muito importante. E é uma tarefa árdua, né? Muito, eu falo que é um trabalho extremamente ingrato, inclusive, porque você não tem folga, hora nenhuma. Não existe folga, porque é em tempo integral, infelizmente, muitas vezes, à noite. Não é reconhecido, né? Muitas vezes e é o trabalho principal que nós temos, a mulher. Mas, assim, eu acordo... Eu sou obrigada a acordar muito cedo, sei que muitas também, né? Muito cedo, porque 7 horas o pessoal está na obra. Então, eu preciso saber se o funcionário está na obra, eu preciso saber se está tudo bem, tudo. Então, assim, nisso já me faz com que vou para as obras, visito obra, vou fazer escolha, vou atender cliente. Então, e quando você pede para um funcionário só mudar de obra, ele achar dificuldade. Inclusive, os homens estão... Hoje eu falei, gente, vamos colocar mulheres para fazer plantio, porque os homens estão cada vez menos querendo trabalhar. Mulherada. A dica. Infelizmente, é um serviço pesado, acredito que, inclusive, não estou querendo puxar aqui para o nosso lado, acredito que iremos executar com uma maestria muito grande, porque a mulher é muito mais delicada, tem mais jeito, né, mais caprichosa, não tem jeito. Desculpa os homens. Não tem jeito. Nada contra, tá? Homens, nós amamos vocês, não estamos aqui defendendo nenhum time nem outro, mas nós temos que trazer alguns contextos que são parte da realidade, né, que nós enfrentamos. E eu vejo que é algo, por exemplo, que acontece, que as pessoas às vezes normalizam esse tipo de situação. Por exemplo, você foi dar esse comando. Muitas vezes, por exemplo, o que se ouve ali nos bastidores, ela tá de TPM. É porque ela tá de TPM. Gente, isso não tem nada a ver com TPM. Isso não tem nada... E se fosse um homem? Se ele tiver no dia... Aí ele deu um comando, aí ele tá o quê? Com o quê? Só porque é mulher, aí tem que estar de TPM? Só porque você tá exigindo e tá cobrando alguma coisa?
Então, a sociedade normaliza alguns tipos de comentários, alguns contextos que não deveriam ser normalizados. Não, o comando está vindo de uma profissional. Sim. Ela não tirou aquilo ali da cabeça dela, não. Uhum. Igual você falou, você faz o projeto, existe uma responsabilidade. O cliente, quando vai cobrar, ele cobra de você. Sim. Ele pouco quer saber se foi o João, se foi quem foi que executou. Ele vai cobrar de você. Então, existe uma responsabilidade. Você precisa repassar isso, né? E as pessoas precisam entender que isso faz parte do profissional. Uhum. E que não tem nada a ver com o fato de sermos mulheres, né? Inclusive, esse funcionário, ele... Ai, porque eu tô fazendo isso, isso, isso. E o que eu tô ganhando com isso? Falei, o seu salário. Tipo assim, tô me esforçando, o que eu tô ganhando? Uai, o seu salário. Então, acho que é muito fazer, né? Mas é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que não só na minha profissão, né? Mas nós, mulheres, Sim. na nossa profissão. E quantas, né? Quantas né? Enfrentam esse tipo de situação? E obra, como a gente está voltando muito para obra principalmente porque é um canteiro de homens, né? Exatamente. Tem muitos homens ali, então, assim, tem aquela de que, mas é obra, você tem que aceitar. Passou, um homem mexeu. Não, é porque está na obra, tem que aceitar. Nossa, então, inclusive, isso é crime, né? Uhum. Então, não, hoje, a famosa, né? É uma cantada. Não, que isso? É um elogio. Não. Espera aí, eu não sou uma propriedade, eu não sou, como se diz, como se fosse uma peça eu falo que é praticamente uma peça de carne, sei lá o quê, para que as pessoas se sintam liberdade para falar qualquer coisa. Não, não é assim. Existe a individualidade. Então, isso que você falou, até mesmo existe responsabilização em relação às empresas, às construtoras. Então, essa coisa, por exemplo, de que, tá passando no canteiro de obra, acontece, é normal, é porque é canteiro de obra, né? E existe, normalizar isso, não. A construtora, a empresa pode ser responsabilizada por aquilo ali, por aquele funcionário que cometeu, porque hoje é realmente punido, existe uma responsabilidade e isso está sendo tratado de uma forma séria. Graças a Deus por isso. Verdade. Inclusive, depois dessa mudança, é que houve, digamos, uma diminuição em relação a isso. Mas antes, como se a gente falar isso há 10 anos, era, entre aspas, normal. Né? Aceitável, é normal. Exatamente. E realmente, assim, abre para outras mulheres entrar, porque tem mulheres que travam, talvez com medo de realmente, assim, do comando que for dar para... Tem que ser firme com o funcionário, né? Com o homem ali, a mulher tem que ser firme. Não mal educada. Tem que sim, isso é importante você falar, assim, não é ser mal educado, né? E isso é importante você colocar essa diferença, igual você está falando, existe uma diferença muito grande entre falta de educação e você ser firme na decisão que você precisa tomar, enfim, no direcionamento que você precisa dar e uma seriedade, Isso. né? Inclusive, eu queria que você trouxesse um pouco mais desse contexto, que quando você fala ser firme e essa diferença entre não ser mal educada, o que você estaria realmente colocando como exemplo para as mulheres que trabalham hoje em canteiros, né, de obras, né, trabalham em um ambiente predominantemente masculino. Inclusive, só abrindo aspas lá onde a gente estava comentando, não generalizando, né? Porque é um caso ou outro, a maioria das pessoas, lógico, que é com muito respeito e tudo. Isso é importante a gente ressalvar aqui. Que graças a Deus nós temos pessoas conscientes. Né? Porque está dentro de um canteiro de obra que você vai, né, ter ali o desrespeito dos homens, né? A gente não está falando isso, na verdade. Sim. A gente está falando com uma situação ou outra, que é o exemplo de que aconteceu essa semana comigo, né? Então, ser firme é se posicionar, mostrar o lado profissional para, né? Tipo assim, quero que você executa isso e isso. E não deixar também vir com brincadeiras, não deixar tipo um relacionamento abusivo. Eu preciso dele, limite, né? Eu preciso dele e vou deixar ele falar como quer comigo, né? Então isso também não pode acontecer. Estabelecer limites mesmo e esse respeito. Acho que eu tive esse problema, eu tenho pouquíssimos problemas em relação a isso. E eu creio que isso se deve à sua postura, porque é aquilo que você falou. Quando você tem uma postura assim,
e que porque às vezes a gente é testada, né? Uhum. Ah, eu vou fazer, vamos ver. Tipo, aí observa, ela não falou nada. Aham. Aí no outro dia a pessoa dá mais um Que passo. inclusive já tem mais de um mês e meio, mais ou menos, que vem me arrastando com esse funcionário. Ele falava as coisas e por ele ser muito bom de serviço, eu ia deixando. Aí, inclusive, assim, saí a hora que Isso foi queria. crescendo. E foi, se você me quiser, eu vou trabalhar só até 4 horas. Eu não posso trabalhar mais do que isso. Aí, tipo assim, um dia ou outro, aí foi crescendo, crescendo, acho que foi dando corda. Por quê? Porque eu não cortei no início. Que eu poderia ter cortado no início. Então, assim, por isso que eu tô falando desse O relacionamento conselho abusivo que de você dá é que já corte corte no no início. início, que a tendência é piorar. Por causa que, por mais que seja um profissional bom, por mais que faça um serviço bom, mas poderia gerar um transtorno muito maior do que esse, né? Então, assim, é melhor perder o profissional, ninguém é insubstituível, inclusive os outros funcionários, eu fiquei assim, pensativa depois, né, da reunião, e eles falaram assim, você tá assim porque você perdeu um bom funcionário, né? Eu falei, não, ninguém é insubstituível. Aparece currículo toda hora aqui de pessoas querendo trabalhar. Porque se eu falasse, nossa, foi e tal, isso poderia abrir aspas, né? Abrir brechas para os outros também. Ah, a gente é bom e ela vai ficar com medo de perder a gente, vamos fazer o que quiser. Ser firme e tratar bem, né? Todo mundo, na verdade. Isso é Isso é importante. importante, são todas pessoas, são pais de famílias que estão ali, a maioria deles são pais de famílias e tudo tem uma família, tem tudo, então tratar bem, saber que todo mundo que está trabalhando ali, eu falo, eu preciso de vocês, vocês precisam do trabalho. Então, assim, eu preciso, um precisa do outro, né? Sim. Eu preciso empregar e eles precisam do emprego. Então, isso é muito importante. E a mulher é isso, é não ceder, ser firme e tudo dá certo, sendo assim. E não desistir também, né? Não chorar, não chorar pela primeira. Se chorar, não tem problema, como se diz, se recompõe e bola pra frente. E bola pra frente, porque acontece, nem todo dia a gente tá bem, a gente sabe disso, né? Então, nós aqui falando de mulher para mulher, a gente sabe como que é a realidade, né? Verdade. A mulher realmente se divide em muitas tarefas. Nós temos muitas tarefas, nem todos os dias nós estamos bem. Então, é normal, às vezes, nós não estamos dizendo aqui, olha, você nunca vai chorar, não. Pode acontecer. Pode. Como nós falamos aqui no início, eu chorava muito no início ali da minha profissão. Você também passou por alguns momentos, mas a gente não pode deixar isso nos abalar, isso realmente colocar a gente para baixo e te tomar uma oportunidade maior e te tirar do foco daquilo que você deseja ser, né? Sim, e também não tem nada que é impossível para a gente conquistar. Fazendo um bom trabalho, né? Primeiro, né? Crendo que isso vai acontecer, crendo em Deus também. E não existe nada que é impossível para a gente conquistar. Inclusive, quando você me perguntou a respeito de que é sair, chegar na obra, quando chegou, né, essa proposta para eu orçar a obra lá do Gustavo Lima, eu achei que fosse algo muito grande para mim mesmo. Não por causa do tamanho da obra, mas por causa da pessoa, né, conhecida no mundo inteiro, e todas as condições que ele quisesse contratar, o valor que o paisagista quisesse cobrar para ele, ele teria como pagar, né? Então, eu achei impossível, e tem muitos profissionais, inclusive aqui em Goiânia, muitos melhores do que eu sei disso, reconheço, porque tem profissionais mais antigos também do que eu, aprendeu muito antes, está aí no mercado há muito tempo, então eu reconheço isso. Inclusive, lá na obra, lá teve uma profissional antes de mim, ela fez a primeira etapa e eu entrei na segunda etapa. Então, eu reconheço também o trabalho dela, muito boa profissional, né? E só que não tem nada que é impossível pra gente, nada mesmo. Então, é bem isso que você falou, né? Você acreditar. Acreditar. E mentalizar. Eu creio que em algum momento da sua vida você realmente mentalizou e se viu em projetos desse tamanho. Então, a gente tem que persistir, porque uma hora vai acontecer. Sim. Uhum. Não tem outra receita. Se você tem amor por aquilo que você faz, se você faz com dedicação, se você dá o seu melhor, não tem outra consequência. Senão, você colher realmente aquilo que é os frutos do que você plantou. Então, acredito que esse momento, quando chegou, né, essa contratação para você, foi realmente os frutos daquilo que você já vinha plantando, mas a gente precisa ter essa confiança e essa certeza, né, Kelícia, do que nós queremos ser, Sim. aonde você quer chegar. Eu creio que você, no início,
já em algum momento você já mentalizava isso, você já sonhava com Já. isso. Eu queria que Goiânia conhecesse meu nome. Eu sempre quis isso, né? Eu via grandes profissionais, me inspiro em grandes profissionais, não só da área do paisagismo, da arquitetura, do design. E eu queria ter um nome também. Queria que meu nome fosse visto em Goiânia. Então, Já era uma assim, coisa que é uma você coisa já que, via isso desde ali do início, sim, desde o início, e você já acreditou e foi buscar. fui buscar. E também essa questão do buscar tem muito. Cada dia a gente tem que se reciclar, todos os dias, na verdade, né? Se atualizar Importante você falar isso. e buscar e ver o que está acontecendo, ver qual tipo, o que você está entregando, o que você está. Hoje o Instagram é nossa vitrine, né? Eu Sim. já arquivei tantas fotos. A gente vai lá e posa, depois vai lá e arquiva, né? As pessoas que estão olhando, que estão procurando um profissional da minha área, tá querendo ver no meu perfil. Então a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Isso que você trouxe agora, inclusive, é muito bacana além dessa busca, né, igual você falou, tá buscando melhorar e o Instagram, ele faz parte disso, o profissional precisa ter essa preocupação, porque hoje, às vezes, há um tempo, alguns anos, se a gente falasse isso, as pessoas vão falar, não, isso hoje não faz sentido. Mas hoje, pelo contrário, não faz sentido você não divulgar seu trabalho no Instagram. Eu tenho 2 anos que eu tenho Instagram, tenho aí... Que foi uma atualização que você teve que ter por conta da própria tendência de Sim, mercado mesmo. tem 9 anos que eu estou nessa profissão. 7 anos sem divulgar o meu trabalho, só por indicação. Então, tem 2 anos só que eu tenho Instagram. Então, assim, talvez, não sei se é porque agora ele está bem mais, né, ativo, não sei se é de 2012 o Instagram, né? Agora ele está bem mais ativo, mas, assim, eu fiquei muito tempo falando, não, que isso, não precisa. E quem vai, o cliente vai chegar até a mim porque foi indicação, e isso. E hoje não, hoje a gente sabe que precisa. É a minha É a vitrine. vitrine. É a vitrine. O Instagram é a vitrine, Uhum. precisa ter essa preocupação com o feed, essa preocupação com uma produção de conteúdo de qualidade, Uhum. seja um podcast, como nós estamos aqui agora, inclusive no estúdio da X-Level, que é uma empresa que eu fundei, com esse objetivo de trazer, de ser esse braço, né, para o profissional que busca ter esse conteúdo de qualidade, que busca usar e utilizar de todas essas ferramentas. Como eu estava te falando, por exemplo, no caso do podcast, você é um produto com um custo-benefício muito grande, igual nós trouxemos aqui agora, nessa conversa, uma bagagem gigantesca, que muitas vezes para você trazer isso para o seu Instagram em forma, por exemplo, de post, design, o seu investimento seria muito alto. E 1 hora de podcast, você trouxe tudo isso, tem condições, por exemplo, de você trabalhar cortes, divulgar na sua rede social e as pessoas que estão assistindo vão se interessar pelo seu trabalho. Então, você também está vendendo. Então, eu falo que às vezes as pessoas não têm noção, acham que podcast é uma conversa aleatória. Não é uma conversa aleatória. Existe um objetivo, existe um propósito. E esse propósito, igual eu falei, o podcast também é um lugar para se vender. Você está vendendo, você está construindo a sua autoridade, construindo o seu branding, que é trabalhando o seu personal branding, que é a sua marca. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, né? Então, eu falo que é uma forma muito completa de você aproveitar um conteúdo. Então, eu sou fã de carteirinha do podcast, não é à toa. Porque às vezes eu não vou chegar para o cliente e falar, olha, eu fiz isso e isso, olha isso, é assim que tem que fazer. Não vou falar, olha, iniciei dessa forma. Então, assim, a gente não chega nas pessoas, nem só no cliente, mas às vezes na pessoa que está iniciando, no profissional, que quer aprender um pouco, quer iniciar também, e saber dos desafios, saber de tudo, e num podcast tão rápido a gente coloca muita coisa, né? Exatamente isso. E o cliente, antes de te contratar, saiba você, ele vai te pesquisar na sua rede social. Ele vai no seu Instagram procurar ver os seus trabalhos, procurar saber um pouco mais de você antes de fechar ou como se diz, de comprar o seu produto, a sua prestação de serviço. Então, isso é importante. Bom, Kelícia, eu creio que a gente trouxe aqui um pouco, né, desse universo que você vive todos os dias, que eu acredito que deve ser muito gostoso trabalhar com plantas, né? Deve ser muito. sensacional. É muito. Eu acho que deve ser uma mistura, como se diz, de um lazer com trabalho. Sim.
de estresse e desestresse. Você Exatamente. estressa ali, mas você já desestressa e é muito satisfatório. Nossa, quando eu vejo ali, a gente está numa montagem de um jardim, na execução dele lá, e de lá eu já vim para cá. Então, assim, é estresse, mas na hora que você vê tudo plantado, tudo Nossa, vale a feito, pena. vale a pena. Vale a E a pena. planta em si, ela traz esse benefício de retirar o estresse da gente, né? Sim, Então, acho que eu escolhi uma boa parte, assim, a boa parte da profissão. Eu escolhi. verdade. Bom, Kelícia, aonde que as pessoas te encontram? Se você quiser, pode falar o seu Instagram. Como se diz, esse é aquele momento, gente, que a gente faz Uhum. aquela venda, sabe? Que a gente vai, como se diz, nós vamos vender o nosso peixe. Então, Kelícia, aonde que as pessoas encontram? Quem quiser fechar um paisagismo, ter um paisagismo tão lindo como esse que nós colocamos aqui, aonde que as pessoas encontram você? Então, pode entrar em contato com o meu Instagram, né? É Quelícia Diógenes, Kelícia com K, com né? K. Eu creio que vai aparecer em algum lugar dessa tela depois, eles Aham. vão colocar. Quelícia Diógenes Paisagismo. Pode entrar em contato lá. Eu não deixei meu número lá, mas pode chamar no direct que eu respondo todos. E qualquer horário. Eu não deixo de molho. Tem gente que deixa de molho, né? E eu tenho Assim, mania de responder. Chegou mensagem, já responde. E é um prazer, né? Vai ser um prazer atender todo mundo e a gente tenta da melhor forma possível. antes de finalizar, não posso esquecer uma promessa que eu fiz aqui, né? Dar umas dicas aí de quem não tem um dinheiro para um recurso para estar investindo num projeto, em algo estruturado, mas que quer ali ter algumas plantinhas, Uhum. algumas coisas ali para trazer realmente, igual você falou, esse aconchego de casa. Existem algumas espécies que você poderia citar aqui pra gente que as pessoas poderiam estar colocando em casa, Em plantando. relação às espécies, são muitas espécies de baixo Mas uma custo. dica assim que você daria, que fala, olha, É, essa não tem erro. ixi, depende muito, assim, dessa questão, né, da arquitetura da casa e tudo, mas, assim, tem muita gente que, palmeiras não tem erro, folhagens não tem erro, e isso é bom, as palmeiras é bem tropical, traz esse clima Uhum. tropical, perto de piscina, abusa palmeira, fachada de casa, então não tem erro, palmeiras, uma folhagem embaixo, tá ótimo. E se não quer manutenção, não vá nas flores. Não vá nas flores. Se não quiser Se investir, ficar não investindo de quiser 3 em 3 meses, se não vá quiser nas uma manutenção um flores. pouco mais Aham. espaçada, não vá nas flores, porque E realmente dá tem trabalho. também a questão da hortaliça, né? Tem pessoas que... Sim, nossa, Ixi, a gente faz sensacional. um pomarzinho E hortaliça é super barato, assim, o super. custo-benefício é muito Aham. bom e sem falar que você Tem tem uma utilização ali. assim, um natural ali, que não, né, livre de agrotóxicos, né? E você pode colocar, E hoje, tem tem algum muitas plantas segredo ali para híbridas. plantar hortaliça, por exemplo, a pessoa que quer montar ali uma hortinha em casa, em um vasinho, tem algum segredo, alguma dica no sentido é super fácil plantar? É super fácil, só faz a drenagem, vamos dizer que seja em vaso, faz a drenagem do vaso, vem com o substrato, né, faz o plantio, tem o substrato também de esterco de galinha, que dá um desenvolvimento muito bom para as plantas, e depois só ter um cuidado mesmo com o controle de pragas, né, mas isso é super Sim, tranquilo. Em floricultura, na verdade, tem todo, onde vai já comprar mudinha, já compra também o substrato, tudo isso lá. Então, certo. os vendedores também já vai estar indicando. Então, é super simples, não precisa de contratar um paisagista para fazer a hortinha também. Aí, ó. Apesar de que a gente faz muita horta, né? Mas Sim. pode ter em casa e é uma coisa que... Que são opções ali, né, que tem um custo-benefício muito bacana, Uhum, para que as pessoas possam trazer esse aconchego sem, né, ter esse investimento. Claro que quem tiver, eu aconselho que contrate um profissional, porque vale isso, super a pena. vale. E Aham. aqui não fazendo, né, aliás, eu vou fazer propaganda porque ela merece. Ela realmente é sensacional, é incrível. Então, se você quer ter um paisagismo de qualidade, não deixe de falar com ela. Realmente é uma profissional diferenciada no mercado. E eu creio que a gente trouxe uma noção completa para as pessoas, né, assim, do que seria esse universo, né, de Uhum. até alguns exemplos que nós passamos aqui. E eu quero te agradecer Ah, por ter aceitado o convite. eu que agradeço por essa oportunidade, né? Pelo convite também. Sei que tem muitos profissionais aí. E você olhou para mim, né? E eu te agradeço muito por esse convite, é uma oportunidade mega, na verdade, que eu estou Não, recebendo. imagina, para mim é uma honra, é um prazer, porque esse é o objetivo. Eu quero trazer mulheres que estão na vida real, que possam trazer uma mensagem como as que você trouxe aqui. Acredito que agregou muito para as mulheres que estão nos assistindo, que irão nos assistir.
Então, assim, acredito que foi muito válido. Muito obrigada. Foi uma honra, né, compartilhar esse conhecimento, essa troca que a gente faz aqui, né, no podcast. Não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe, envie esse vídeo, esse podcast para alguma mulher que você conhece, alguma mulher que precisa de uma inspiração, ou que às vezes tenha lidado com uma situação de discriminação, preconceito, desrespeito, que é o que nós tratamos aqui. Muito obrigada, gente, e até a próxima.